Bom, agora só falta o quê? No gráfico do movimento uniforme, o gráfico da aceleração, certo? Como seria então? Continuação da teoria. Gráfico da aceleração em função do tempo para o movimento retilíneo uniforme. Agora eu vou fazer para o retilíneo uniforme. Por quê? Porque se for um movimento curvilíneo, tem um negócio chamado de aceleração centrípeta. Tá? Então, no retilíneo não tem, então por isso que eu estou colocando dessa maneira. Tá, o que eu vou fazer então, pessoal? Gráfico da aceleração em função do tempo para o movimento retilíneo e uniforme. Nós temos o seguinte, galera. Seguinte. Se eu falo para vocês que é um movimento retilíneo e uniforme, eu estou dizendo para vocês que a aceleração, que não tem variação de velocidade. Logo, se a velocidade não varia, ela tem que ser quanto? Zero. Então, o valor da aceleração só pode ser nula. Então, num tempo t qualquer, a aceleração simplesmente será nula. Então, a aceleração nula. Beleza. Então, com isso, nós fechamos a ideia do gráfico agora do movimento uniforme. Tá? Então, nós vimos tanto da posição do tempo, velocidade pelo tempo, e agora nós vimos a aceleração pelo tempo. Agora, nós vamos aplicar o movimento uniforme numa trajetória pensando em encontro de corpos, tá? E para mostrar para vocês como que aplica também a ideia de velocidade relativa. É muito fácil, tá certo? Vamos lá, acompanhem comigo, olha só. Olha a ideia desse exercício. Tá? Imagina assim, Maria sai do quilômetro 120 e com uma velocidade constante de colocar 50 km por hora a favor da trajetória. No mesmo instante, João sai do quilômetro 280 com uma velocidade de 30 km por hora. 30 km por hora. Se movendo no sentido contrário da trajetória. Certo? Com isso, encontre um instante e a posição de encontro. Quer saber o instante e a posição de encontro? É bastante simples esse exercício, tá? Eu quero mostrar 2 métodos para você resolver esse tipo de exercício. Então vamos lá. Maria sai do quilômetro 120 com uma velocidade constante de 50 km por hora a favor da trajetória. Quando eu digo que é a favor, quer dizer que a velocidade é positiva. No mesmo instante, João sai do quilômetro 280 com uma velocidade de 30 km por hora, se movendo no sentido contrário da trajetória. Opa! Então vai ser negativo. Com isso, eu encontro o instante e a posição de encontro.
Agora, eu quero saber aonde que eles vão se encontrar e em quanto tempo eles vão se encontrar. Vamos entender essa ideia? Vem comigo, olha só. Acho bastante interessante esse exercício. Olha aqui. Vamos imaginar o seguinte caso. Eu tenho aqui uma posição. Eu tenho aqui outra posição. Aqui é o quilômetro. 120. Aqui é o quilômetro. 280. A Maria saiu daqui e está indo para lá. Aqui é a velocidade da Maria. Vou colocar um vetor porque é uma grandeza vetorial. Vou explicar depois para vocês o que é isso mais à frente, tá? A velocidade da Maria é quanto? 50 quilômetros por hora. Agora, eu tenho aqui o João. A velocidade do João é contra trajetória e é 30 quilômetros por hora. Beleza. Eu quero saber a posição e instante de encontro, não é isso? Tudo bem. O que eu vou fazer? Primeiro vou escrever sobre a Maria. Vamos pensar só na Maria. E Maria, né? Aí, ó. A Maria, pensando na Maria, concorda que a velocidade é constante? Se a velocidade é constante, que equação que eu uso? Do movimento uniforme, ou seja, sorvete. S igual a S0 mais VT. A função que descreve algo tem quantas incógnitas? 2, não é? Então, a equação que descreve o movimento da Maria é igual. Quanto que é o espaço inicial da Maria? 120 km. A velocidade dela é positiva ou negativa? Está a favor da trajetória. Positiva. Então, mais 50 vezes t. Dá para somar, colocar 170t? Não, por quê? Primeiro eu tenho que multiplicar, para depois somar, né? Então, essa aqui é a função que descreve o movimento da Maria. Agora, vamos pensar em quem? No João. Pensando no João, o João está com velocidade constante ou está variando? Constante. Que equação que é do movimento uniforme? Sorvete. S igual a S0 mais VT, correto? Aí o que eu vou fazer? O espaço inicial do João é quanto? 280. Então S igual 280. A velocidade do João é positiva ou negativa? Está indo a favor ou contra a trajetória? Está indo contra. Então é menos, mais com menos, menos 30t. Essa é a função que descreve João, não é? Vou colocar SJ. Certo? Beleza. Eu tenho a função que descreve a Maria, eu tenho a função que descreve João, não é isso? Ele não pediu a posição de encontro. Se eles se encontram, tem que estar na mesma posição. Se tem que estar na mesma posição, a posição da Maria é igual à posição do João. Então eu vou pegar esse e esse e vou colocar posição da Maria igual à posição do João. Mas quem que é a posição da Maria? 120 mais 50t. Qual é a equação do João? 280 menos 30t. Vou passar o menos 30t para lá ficar positivo, porque estava negativo. Ficou 80t. Vou passar o 120 para cá, vai ficar 280 menos 120. 160. Quanto tempo deu então? O tempo deu, vou colocar aqui do lado, 2 horas. 160 por 80. 2 horas. Então eles se encontram em 2 horas, não é isso? Beleza. Mas ele não pede isso aí, não é só isso, né? Ele pede também o quê? A posição, não é? E para encontrar a posição? Eu pego essas 2 horas e coloco aqui, ou pego e coloco aqui. Substituindo 2 horas aqui, ou substituindo 2 horas aqui. Qual que eu vou substituir? Vou fazer um da Maria, que vai dar o mesmo valor, né? Porque a posição é igual, né? Então, se eu pegar a equação da Maria, a equação da Maria não é 120 mais 50t? A posição da Maria em quanto tempo? Em 2 horas, não é? Então, em 2 horas é igual a 120
mais 50 vezes quanto tempo? 2 horas. A posição da Maria em 2 horas é igual. Primeiro multiplica para depois somar. 50 vezes 2, 100. Com mais 120, 220. A unidade da posição, quilômetro. Então eles se encontram na posição 220 km em quanto tempo? Em 2 horas. Simples, não é? Fácil, né? Tranquilo, não é isso? Beleza. Agora que nós fizemos, nós encontramos a posição de encontro, em quanto tempo, tudo bem? Eu quero ensinar para vocês, em cima desse exercício, velocidade relativa. E o que é velocidade relativa? É o seguinte, ó. Vamos pensar em velocidade relativa. Vou fazer ele por velocidade relativa. De que maneira? Velocidade relativa é o deslocamento relativo, chamar de VR, tá? Velocidade relativa. É o deslocamento relativo pelo intervalo de tempo. Bom, eu preciso que vocês compreendam uma coisa. O que é? Olha só a ideia como ela é bastante simples. O que nós temos? Vocês concordam que no exercício eu tinha a Maria indo para cá e eu tinha o João indo para lá? Perfeito. A Maria estava indo com que velocidade mesmo? 50 km por hora. E o João estava indo com quanto? 30 km por hora. Não era isso que estava acontecendo? Beleza. 50 e a Maria, o João estava com 30. Esse aqui saiu da onde mesmo? Do 120 km. E ela saiu da onde? Do 280 km. Não era isso que estava acontecendo naquele exercício? Tá. Vamos entender a ideia. Você concorda que se tivesse parado aqui o João, tivesse indo só a Maria, a cada 1 hora ela diminui essa distância, porque a distância entre eles é 160 km, não é isso? A distância que tem no início é 160. Um está no 120 e outro está no 280. Então, a cada 1 hora, ela diminui quanto? 50 km, não diminui? Se a cada 1 hora ela diminui 50 km, o João está parado? Não, né? O João está em movimento, não está em movimento. E o João diminui quanto? 30 km a cada hora. Agora pensem comigo. Se a distância, a Maria diminui em 50 km a cada hora e o João também diminui 30 km a cada hora, os dois juntos diminuem quanto? 80. Porque a Maria está diminuindo 50 enquanto o João está diminuindo 30. Então os dois juntos estão diminuindo 80 km a cada hora, não é isso? Porque estão em sentidos opostos. Se eles diminuem 80 km a cada hora, quanto tempo demora para diminuir os 160? 2 horas. Então, se diminuiu aqui e diminuiu aqui, e aqui está diminuindo 50, aqui está diminuindo 30, então está diminuindo 60 km a cada hora. Então, para diminuir 160, leva quanto? 2 horas. Professor, não entendi. Vamos jogar aqui? Olha, qual a velocidade que a Maria tem em relação ao João? Ela não está se aproximando a 80 km por hora do João? Em relação ao João, não em relação à estrada. 80, não é? Qual a distância que tem um em relação ao outro? Não é 160? Por ΔT. Aí eu mando o ΔT para cá e o 80 para cá. Vai ficar ΔT é igual a 160 por 80, que dá quanto? 2 horas. Então, toda aquela conta que nós fizemos muito mais rápido, né? Perceberam? É bem mais tranquilo para fazer assim, não é? Agora, o que eu vou pensar? Se eu pensar na Maria, pensem comigo. A equação que descreve a Maria é o espaço inicial dela, que é 120, mais 50 vezes o tempo, não é isso? Tá, a equação que descreve a Maria é igual a 120 mais 50 vezes quanto tempo? 2 horas, né, para se encontrar? Então, a equação que escreve a Maria é igual a 50 vezes 2, 100, com mais 120, 220. Chegamos à mesma resposta. Professor, eu poderia fazer assim de cabeça? Claro que pode, né? Porque se a cada 1 hora ela anda 50 km, em 2 horas anda quanto? 100.
Se estava no 120, com mais 100 dá quanto? 220. Só isso. Certo? Agora nós vamos fazer o seguinte. Vem comigo. Eu vou pegar esse mesmo exemplo agora da Maria e do João e eu vou pensar o seguinte. Vamos imaginar que a Maria e o João, tá? Eles estão se movimentando da seguinte maneira, tá? Olha só a ideia. Um exemplo 2, tá? Imagina assim. Agora eu tenho a Maria aqui no quilômetro 120. Eu tenho o João aqui no quilômetro 280. A Maria estava indo para lá, não estava? Estava indo para a direita, não é isso? Está a favor da trajetória. Então a velocidade da Maria era 50 km por hora. Vamos imaginar agora que o João, ao invés de estar indo contra a trajetória, que é a velocidade negativa, o João também está indo para lá. O João está indo a 30 km por hora, uma velocidade constante. Então os dois agora estão se movimentando no mesmo sentido. Eu imagino que vocês concordam que, como a Maria está mais rápida que o João, uma hora ela vai encontrar o João, se permanecer essa velocidade. Como não falou nada que está mudando, então a velocidade é constante. E agora, como que a gente vê a posição de encontro? Né? Como que a gente vê onde é a posição de encontro e o instante de encontro? Eu vou pensar agora primeiro na Maria. Pensando na Maria, o que eu posso fazer? Sorvete, porque a velocidade é constante. A equação que descreve a Maria é igual, o espaço inicial é 120. A velocidade da Maria é 50 vezes t, certo? Velocidade positiva, né, a favor da trajetória. E a posição inicial era 120. Pronto, via Maria. Agora eu vou pensar em quem? No João. Professor, mas não está mudando nada em relação ao outro. Claro que está, bastante. Por quê? A ideia é parecida, mas só que agora o João está se movimentando no mesmo sentido. Então a posição do João é igual. Quanto que é o espaço inicial? O João saiu do 280, mas agora está a favor ou contra a trajetória? A favor. Então a velocidade agora é positiva ou negativa? Positiva do João. Então essa é a função que descreve o movimento do João. Agora o que eu faço? Se eles se encontram, a posição tem que ser a mesma. Então a posição da Maria é igual à posição do João. E qual é a posição da Maria? 120 mais 50t. E qual é a posição do João? 280 mais 30t. O que eu faço? Vou passar o mais 30t para cá, ele fica negativo. 50t com menos 30t, 20t. 280 passa aqui para lá, fica negativo. Menos 120, dá 160. Quanto tempo levou? 2 horas. 2 horas não, perdão. 160 por 20, dá 8 horas. Levou 8 horas, então, para conseguir alcançar. Beleza? Tá, filé, tudo ótimo, tranquilo. 8 horas. E a posição de encontro? Porque eu encontrei que agora demorou mais, né? E quanto tempo isso acontece? Aí o que eu faço? Substituo em qualquer uma das duas, ou nessa, tanto faz. Eu vou substituir, por exemplo, nessa da Maria, que é mais fácil, né? Substituir aqui vai dar o mesmo valor, tá? Pode fazer isso aí para você ver que vai dar o mesmo valor. Então, a Maria, a fórmula que dá o movimento dela, 120 mais 50 vezes o t. A posição da Maria em quanto tempo? Em 8 horas, igual a 120 mais 50 vezes 8. Então, a posição da Maria em 8 horas, 50 vezes 8 dá 400. Agora eu somo com 120, 520. 520 o quê? Quilômetros. Então, eles vão se encontrar na posição 520 quilômetros em 8 horas. Bom, e agora se eu quisesse fazer por velocidade relativa? Eles vão se encontrar então aqui, aqui no 520 quilômetros, bem lá para frente, em 8 horas. Mas como que eu faço por velocidade relativa, professor? Eu quero fazer mais rápido, eu quero fazer de cabeça. Olha a ideia como é simples. Vocês concordam que enquanto Maria andou 50 km em uma hora, o João também andou 30 km em uma hora?
Se a Maria tivesse com 30 igual ao João, qual seria a velocidade da Maria em relação ao João? Não seria zero, porque a distância entre eles nunca ia diminuir, né? Então a distância entre eles, como não iria diminuir, porque a velocidade seria a mesma, se aqui fosse 30 ali também, então vai ficar sempre a mesma distância. Então a velocidade de um em relação ao outro é zero. Porém, a velocidade da Maria é 50, do João é quanto? 30. Como estão no mesmo sentido, a cada hora a Maria vai tirar quanto de diferença em relação ao João? Como ela tem 20 km por hora a mais que o João, então a cada hora ela tira quanto? 20 km. Se a cada hora ela tira 20 km, para tirar 160 é quanto tempo? Em uma hora ela tira 20, em 2 horas tira 40. Para tirar 160 é quanto tempo? 8 horas. Então você já encontra 8 horas aqui. Agora eu quero saber onde que é a posição. O que você pode fazer? 8 horas. Se ela anda 50 km por hora, em uma hora andou 50. Em 2 horas andou 100. E em 8 horas? Andou 400. Porém, já tinha uma posição inicial de quanto? 120. Se andou 400 em 8 horas, com mais 120, dá 520. Qual é a posição de encontro? 520 km. Simples, não fez nenhuma conta. É bem tranquilo para fazer. Professor, como que eu coloco isso aí em contas com velocidade relativa? Vem comigo. Olha a ideia. Quando você coloca em velocidade relativa, você vai colocar velocidade relativa é igual a distância relativa pelo intervalo de tempo. Qual a velocidade da Maria em relação ao João? Estão no mesmo sentido, não é? Então a Maria não tira 20 km a cada hora de distância? Então a velocidade relativa de um em relação ao outro é quanto? 20. Quanto que é a distância de um em relação ao outro no início? 160. Porque um está no 120 e o outro está no 280. Por ΔT. Passa o ΔT para lá e o 20 para cá, que é uma igualdade, né, que tem aqui, multiplicação cruzada. Aí ficou 160 por 20. Esse zero com esse zero vai embora. Deu quanto? 8, a unidade do tempo, horas. Achou que deu 8 horas? Agora é só substituir. Na do Maria ou do João. Vamos fazer a do João, né? A gente fez uma vez a do João. Vamos pensar? A equação do João não é sorvete? Porque a velocidade é constante? É. Então essa é igual. Qual que é o espaço inicial do João? O espaço inicial do João é 280. Qual é a velocidade do João? 30. Em quanto tempo? 8 horas. A posição do João, que é do João, tá? 280 mais 240, que dá 520. Então a posição do João é 520 quilômetros. Certo? Tudo bem? Agora, vocês já têm uma noção um pouco melhor do que está acontecendo. É um exercício bastante interessante, porém ele poderia dizer só assim, ó, só para finalizar uma ideia, tá? Vem comigo. E se ele, por um acaso, dissesse assim no exercício, você está lendo lá o exercício, ele fala assim, mas só que a Maria saiu, mas só que o João demorou. O João demorou um pouco mais para sair. Demorou quanto tempo, João? O João saiu, por exemplo, 1 hora depois. Se o João saiu 1 hora depois, como que você vai fazer? Porque a Maria saiu agora e o João vai sair daqui 1 hora. Imagina que estão indo no mesmo sentido. Certo? Tudo bem? Beleza. Vocês concordam que se demorou 1 hora para sair, o João, em 1 hora quanto que já andou a Maria? Porque a Maria foi andando, a Maria não ficou parada, né? A Maria é agilizada, né? Ela foi andando, foi? Se ela foi andando, andou quanto em 1 hora? Em 1 hora ela andou 50 quilômetros. Então ela vai estar ainda no 120? Não, ela vai estar onde? No 170. Então ela estaria onde? No 170 quilômetros. Então qual é a distância que teria agora daqui até aqui? Qual a distância entre eles? A nova distância entre eles seria quanto? Seria de 110 quilômetros, porque do 170 para o 280 dá 110 quilômetros. A Maria está quanto? 50 quilômetros por hora. O João está quanto? 30. No mesmo sentido, não é? Então a Maria não tira 20 quilômetros a cada hora? Tira. Aí o que você faz para terminar o exercício? Você faz a velocidade relativa igual a distância relativa pelo intervalo de tempo.
Aí, velocidade relativa, quanto que é? 20. Qual que é a nova distância agora? Porque o João ficou parado por 1 hora enquanto a Maria foi se movimentando. Quanto que é a distância relativa? É 110, né? Por ΔT. Então, ΔT vai dar quanto? 110 por 20 dá 5,5. Então, se encontram em 5,5 horas. Certo? Então, esse é o tempo que leva para se encontrar. O que você faz agora? Pega os 5,5 horas, substitui no João, porque é o João que começou a se movimentar agora, para encontrar a posição. Aí você pega 5,5 vezes 30. Se fosse 5 vezes 30 dá 150. Meio vezes 30 dá 15. 150 com mais 15, 165 quilômetros. Então seria 280 mais 165. É a posição de encontro. Certo? Porém, aí nos exercícios que tem para vocês fazerem também, tem esse tipo de exercício. Vamos lá, tem que fazer para pegar no jeitão da coisa. Tá, moçada? Você é assim, ó, assistindo a aula ajuda muito, com certeza deve ajudar. Porém, para aprender física, depende de você agora. Senta lá, cola essa bunda na carteira, rebenta, estuda, que é assim que você vai aprender física. Não tem mágica. Você agora. Vai lá. Bom estudo. Abraço. Continue com a gente.